Vamos desenvolver a questão número 14 da lista de exercício de custos de ERU 430. A questão 14 diz respeito a: considerando os dados abaixo, responda: o número de vacas na lactação 120, produtividade 10 litros por vaca por dia, e aqui nós queremos comparar a ordenha manual com uma estrutura de ordenha mecânica. Seria uma decisão muito comum também que os produtores podem ter, que é quando você tem um sistema de produção com uma determinada tecnologia e quer mudar para uma outra tecnologia onde um equipamento ou um conjunto de equipamentos é basicamente a diferença, e serviços associados, né? É a diferença entre as duas tecnologias. Então, você tem um conjunto de vasilhames, etc., equipamentos para manual, e tem, claro, o equipamento de ordenhadeira mecânica para mecânica. Então, aqui agora a ordenhadeira manual, custos variáveis 0,027 por litro, ordenhadeira mecânica, custos variáveis de 0,024 por litro por ano, e o custo fixo da manual, 5.000 por ano. Então, ele pede o seguinte: primeiro, qual o valor do custo total de produção para cada uma das modalidades? E depois, qual é a quantidade de produção em litros que justifica adotar a ordenha mecânica? Então, lembramos que esse tipo de exercício ele é muito semelhante ao número 19 da lista, onde nós tínhamos também uma máquina ou um serviço de aluguel daquela máquina, e você tem uma escala de produção em que uma fica mais barata, uma opção fica mais barata que a outra. Então, aqui vai ser a mesma ideia. Então, desenvolvendo a questão 14, primeira coisa, então, nós temos o item 14.1, onde é os custos totais. Então, os custos totais por ano. Então, no caso da ordenhadeira, né, ou ordenha manual, nós temos que, primeira coisa, antes de calcular, ver qual é a produção por ano. E aqui, então, nós vamos ter o seguinte: 120, o número de vacas, versus um ano, 365 dias, vezes cada vaca produz 10 litros. Então, a nossa produção total por ano vai ser de 438 mil litros. Correto? 438 mil litros. Então, nós temos essa produção total, 438 mil litros, e agora conseguimos fazer a ordenhadeira manual. A ordenhadeira manual diz aí que o custo total, né, por ano vai ser, lá diz que nós temos um custo de 0,027, né, que é por litro, vezes o número de litros, 438 mil. Então, nós temos aqui o custo total anual de R$ 11.826, o custo total da ordenhadeira manual. No caso dos sistemas, né, de ordenha mecânica, nós vamos ter que o custo total por ano vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável. Então, custo fixo 5.000 mais o variável, que é 0,024, vezes os 438 mil litros de leite. Então, isso vai dar aqui, né, o custo total ano do sistema de ordenhadeira mecânica é 15.512,0. Então, isso responde a nossa primeira questão. Para esse, né, olha bem, para essa escala de produção, percebam que produzir manual
é mais barato, 11.826, do que produzir através do sistema de ordenhadeira mecânica. Como é que nós faríamos isso na prática? Nós fazemos o levantamento de o que está envolvido na ordenhadeira manual, serviços, vasilhames, depreciação de pequenos vasilhames, etc. E até, se for o caso, a construção do manual. Se a construção da mecânica tiver que ser diferente, então aí a mecânica entra depreciação das máquinas, equipamentos e da benfeitoria. Agora, se essa e essa podem ser feitos no mesmo galpão, então seria só calcular as diferenças em termos de equipamentos, etc. Então, nós temos que avaliar essas questões, né? O que de construção é exigido diferente daqui para cá, e aí você vai fazer os cálculos relativos à depreciação, essas coisas relacionadas a isso. Bom, vamos para a 14.2. Então, na 14.2, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós precisamos saber, né? A pergunta é quando, né? Quando a mecânica é mais barata que a manual. Bom, quando que a mecânica é mais barata que a manual? Quando o custo total, eu vou chamar aqui de MSC mecânica, por ano, for menor que o custo total, vou chamar de manual, MAN, por ano. Então, agora nós vamos saber o seguinte: os custos totais da mecânica e manual por litro, que é a escala de produção ou unidade de produção. Então, para passar por litro, então o custo total da mecânica é 5.000 mais 0,024 vezes litro. Menor ou igual, podemos deixar só menor. Na verdade, menor ou igual, né? O igual seria neutro. O custo total da manual é custo fixo 0 mais 0,027 vezes o número de litros. Quando eu quero jogar e dividir, né, para saber o custo total ano por litro, correto? Então, eu vou dividir agora, eu corto esse com esse com esse, e vou jogar o L aqui para baixo. Então, vai ser 5.000 por L, mais 0,024, menor ou igual 0,027. Fazendo, então, as, né, devidas operações algébricas, então eu vou jogar o 0,24, vai ser 0,027 menos 0,024. E aí eu jogo L para cá, já vou virar, tá? Então, assim, quando eu já viro para cá, vai me dar o seguinte: 0,003 litros, porque eu joguei o L para cá e já fiz a divisão aqui, 0,003, que é 0,027 menos 0,024. Vai ter que ser, agora olhando para cá, maior ou igual a 5.000. Então, L vai ter que ser maior ou igual a 5.000 dividido por 0,03. Isso aqui, então, vai dar que o L tem que ser maior ou igual a o valor de 1.666.7 litros por ano, correto? Então, 1.666.666. Então, nós temos aqui que a escala necessária, né, é de 1.676.666, e qual é a produção hoje? A produção hoje, está aqui em cima, é da ordem de 438 litros. Então, veja que a diferença aqui, ó, eu tenho que aumentar muito, de 438 para 1.600.000, né? Talvez quase 4 vezes, para poder a mecânica ser mais barata que a manual, correto? Então,
esse tipo de exercício ele é muito interessante para comparar aluguel de máquinas ou um sistema tecnológico com outro e assim por diante. Vamos desenvolver agora a questão 15 da lista de exercícios 430. Considerando os dados abaixo, calcular a margem bruta, a margem líquida e avaliar as condições da empresa no curto e no longo prazo. Então, um exercício relativamente simples para exercitar a questão, né, de sustentabilidade de longo e de curto prazo. Então, para que nós possamos trabalhar as condições de curto e de longo prazo, em termos de sustentabilidade, lembrando que o curto prazo ele vai nos dar uma indicação, é a margem bruta, que é a renda bruta total menos o COI. Então, vamos estimar essa margem bruta, que é renda bruta total, foi dito que era R$60 mil, menos o COI, que foi dado de R$50 mil. Então, nós temos aqui um positivo, né, de R$10 mil. Então, qual é a primeira conclusão? Né, que é sustentável no curto prazo. CP, por quê? Porque paga os custos, né, diretos ou desembolsos, né, no ciclo de produção. Por sua vez, vamos analisar agora a condição de longo prazo. Então, longo prazo, a gente tem sustentabilidade quando a margem líquida é maior que zero, mas ela é calculada receita bruta total menos COT. Né? Vamos ver quando é que se é que vai dar sustentabilidade. Então, a margem líquida é o 60 mil menos, já foi dado o COT, R$65 mil. Então, isso aqui vai dar um valor negativo de menos R$5 mil. Então, a conclusão é não sustentável no longo prazo. Por quê? Porque não cobre a soma, né, do COI mais depreciação mais o salário da família. Esse conjunto todo que dá o COT. Então, nós podemos dizer que, de modo geral, não está pagando parte da depreciação, parte do salário da família, porque o COI é o que tem que ser pago, porque você deve a alguém, né? Então, a gente pode dizer que ele está descapitalizando. Por quê? Porque não consegue renovar toda a sua estrutura produtiva quando necessário. Por isso que está descapitalizando e é não sustentável no longo prazo. Então, seria essa a conclusão desse exercício 15. Adicionalmente, nós já podemos concluir também o seguinte: qual que é o que dá a indicação de rentabilidade do negócio? Quando nós calculamos o lucro, que é a renda bruta total menos custo total. Aqui é uma questão importante. Se, né, olha bem, se a margem líquida já é menor do que zero, nós já podemos, por quê? Porque esse valor, né, do COT, quando acrescido dos custos de oportunidade, fica maior que 65. Então, já posso admitir, correto, que o lucro também é menor do que do zero. Então, se o lucro é menor que zero e a margem líquida é negativa, né? Então, nós temos aqui, ó, o lucro é menor do que zero. E a margem líquida também é menor do que zero, nós podemos já dizer o seguinte: não tem rentabilidade positiva, ok? Só haveria rentabilidade positiva se
pelo menos a margem líquida fosse igual a zero. Se a margem líquida fosse igual a zero, a rentabilidade seria nula. Qualquer margem líquida positiva, correto, já tem alguma rentabilidade, tá? Então, nesse caso, a rentabilidade não tem rentabilidade positiva e nós já chamamos aqui também de prejuízo econômico. Né? Por que é prejuízo econômico? Porque não consegue pagar os custos de oportunidade que compõem o custo total, correto? Então, há 3 consequências aqui, de curto, de longo prazo em termos de sustentabilidade e em termos de rentabilidade, que já dá para também ter essa conclusão de que não tem rentabilidade positiva, né? Principalmente por causa disso aqui, ó. Porque a minha margem líquida não é nem igual a zero, é negativa. E o prejuízo econômico é porque não dá para pagar, né? Ou parte, ou nesse caso, não paga nenhuma parte do nosso custo de oportunidade, que é o que precisa ser adicionado ao COT para virar custo total, né? Então, só lembrando, custo total é o COT mais os custos de oportunidade. Estou chamando de COPT. Então, se nem o COT já não está conseguindo cobrir, então não cobre o custo de oportunidade. Por isso que dá prejuízo econômico. E podemos dizer já que a rentabilidade também não existe, ou ela não é positiva, né? Vamos passar agora para finalizar algumas perguntas mais genéricas a respeito de custo de produção para nos auxiliar, né, nas provas, etc. A primeira questão aqui, defina custo de produção. Aqui o importante é mostrar, né, que custo de produção pelo lado econômico, que é isso que nós estamos estudando, e aqui quer dizer o seguinte, no contexto econômico, o custo de produção é a compensação que os donos dos fatores de produção têm que receber quando utilizados esses fatores na produção de determinado serviço ou bem. Então, o importante aqui é o termo, é a remuneração a todos os recursos de produção. Por que a remuneração? Porque inclui pagamento direto, lembram-se, e também custos indiretos que não são pagamentos, que são a depreciação, o custo de oportunidade. Então, por isso que eles falam, então, que é a contabilização da compensação que os donos, né, que o dono do recurso tem que receber quando coloca isso no processo produtivo, correto? Também, né, temos isso lá na nossa matéria, no referencial dos slides. Para que serve o cálculo do custo de produção? Né? Então, para o custo de produção econômico, é a sustentabilidade no curto e no longo prazo e para saber a rentabilidade do negócio, correto? Essa é a função do custo de produção econômico. E por que a gente deixa no geral o custo de produção? Porque existe o custo de produção financeiro, que são só os gastos que nós fazemos para produzir e a entrada de dinheiro, correto? Então, a grosso modo, nós podemos dizer que a margem bruta, né, ela sendo renda bruta total menos o COE, que é o custo operacional efetivo, ela, de certa forma, nos dá o custo de produção financeiro, que tem, né, outros desdobramentos que não é, né, a função aqui da nossa matéria de custo econômico, de custo de produção econômico. Qual o período de cálculo, né? Então, o período de cálculo depende das atividades e do objetivo do estudo de custo, correto? Por quê? Porque depende muito de qual atividade você tem na sua fazenda, na sua empresa rural. O exemplo, você tem pecuária de leite, geralmente período de 12 anos, seguindo o ano fiscal, 1º de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano. Se você tem predominância e mexe com grãos, já usa-se o ano agrícola. Ano agrícola geralmente é o quê? Né? Do dia 1º de julho de um ano até o dia 31 de junho do ano seguinte, porque pega melhor a parte do plantio, depois colheita e venda do produto. Lembrando que o plantio no Brasil começa geralmente nas áreas de cerrados, em áreas mais quentes, né, típicas de grão,
a partir de final de setembro, outubro. Então, por isso se pega 1º de julho até 1º de junho. Então, depende muito de qual atividade você está desenvolvendo, correto? Qual é a taxa de juros que se usa no cálculo do custo de produção? Do ponto de vista da empresa ou privado, é a taxa do proprietário. Como é que eu vou saber isso? Eu pergunto para ele. Se eu te dar, né, uma quantia de dinheiro aí, X, se eu te der 10 mil reais, você vai aplicar no setor financeiro, no banco, aonde? CDB, poupança, ações. Ele vai te falar, talvez parte disso vai para parte disso para outro investimento. Você pode fazer aí o quê? Um cálculo ponderado de saber qual que é a taxa de juros que ele usa. Ele diz, não, eu uso sempre poupança. Bom, a poupança está dando 3% ao ano, então essa é a taxa de juros para ser calculada no custo de produção, principalmente para calcular o quê? Os custos de oportunidade, correto? Como calcular a mão de obra familiar? Baseado no COPT, o custo de oportunidade da mão de obra. Como é que eu calculo isso? O que é custo de oportunidade? É o que o dono do recurso receberia se estivesse colocando ele no melhor uso alternativo. Tentando simplificar essa definição, porque do ponto de vista econômico ela é muito ampla, nós resumimos ao seguinte: eu estou numa região, eu tenho uma capacitação, quanto ao melhor salário de alguém que tem a mesma captação, qual é o salário de alguém na região que tem o mesmo nível de capacitação que a minha. Esse é o meu custo de oportunidade. E assim, para meu filho, para minha esposa, para o meu neto, cada um vai ter o seu custo de oportunidade baseado no melhor salário que se paga para aquela pessoa com aquela qualificação. Como calcular o custo do capital estável? Capital estável, lembrando, é aquele que perdura por mais de um ciclo de produção, né? Olhar lá uma matéria. E tem vários custos. Custo fixo, capital estável relacionado ao custo fixo, depreciação e custo de oportunidade, pelo menos. E o custo variável são aquilo que se gasta com manutenção e conservação, né? No caso, por exemplo, de um carro, gasolina por quilômetro rodado, ou por quilômetro rodado, quanto que é o gasto com lubrificantes, revisões, etc., que seria variável. Como calcular o custo da terra? Exemplo, né? Para calcular o custo da terra, nós temos duas opções. O valor da terra vezes a taxa de juros do período. Para isso, você tem que ter uma estimativa do valor da terra e, preferencialmente, o valor do arrendamento, porque aí o valor do arrendamento já está trabalhando numa condição de mercado local, onde os produtores e os arrendatários de terra já sabem, por questão de mercado, qual é os valores que estão se praticando naquela região. Correto? Então, você usa um ou outro. Aqui uma outra. Qual a diferença entre o custo operacional efetivo e o custo operacional total? Por que é relevante calcular os dois? Ora, porque o COI tem a ver com os dispêndios diretos. E ele dá uma ideia de curto prazo, enquanto o COT ele já dá uma ideia de LP, que é longo prazo, né? Porque ele já inclui depreciação e salário da família. Então, ele tem a ideia de mostrar se aquela atividade ou aquela empresa ela pode se sustentar renovando tecnologia, dando bem-estar à família e pagando também o COI ao longo do tempo. Outro exercício interessante, simples também. Dados os valores de benfeitoria, né? Valor inicial, valor de sucata ou valor final, taxa de juros e vida útil. Calcular depreciação anual, valor inicial menos valor final dividido pelo tempo de vida útil, 30 mil menos 2.400 por 15.840. Aqui, esse exercício é interessante para vocês verem a diferença das duas fórmulas. Cuidado para não confundir essa com essa. O custo de oportunidade é calculado em cima do capital médio empatado vezes a taxa de juros. Capital médio empatado, VI mais VF dividido por 2. Então, é 30 mil mais 2.400 dividido por 2 vezes 0,10, que dá 1.620. Vocês confundem essa com essa. Cuidado, porque isso, né, dá um resultado errado. Correto? Como é que se calcula, ou por que se calcula, né, os juros são utilizados
no cálculo remuneração do capital circulante. Capital circulante, basicamente, dá origem ao COI. Correto? Então, dá origem ao COI, né? Ou desembolso. Como é feito o cálculo? Por que nós calculamos juros? Porque em atividades no qual você gasta e recebe só lá na colheita, fica um tempo empatado esse dinheiro, o que gera custo de oportunidade, correto? Então, em cima do dispêndio direto, em cima do COI. Então, o que causa o COI ter custo de oportunidade é quando você demora meses, né? Ou até anos, gasta, e só lá no final que você recebe a recompensa com a colheita. Se você pensar em eucalipto, o custo operacional efetivo do eucalipto, todos os gastos diretos com o eucalipto, demoram anos para serem pagos, né? Ou, às vezes, todo ano tem um pouco de vendo galhos, vendo desbaste para carvão e tal, tudo bem. Mas, no mínimo, 1 ou 2 anos, no início, você gasta e não recebe nada. Então, veja que tem um custo de oportunidade aí em cima desse dispêndio importante para o eucalipto, correto? E, claro, quanto menor é o período, mais desprezível é o custo de oportunidade. Vamos dar 2 exemplos. O custo de oportunidade nos gastos de uma granja de avicultura, com medicamentos, serviços, mão de obra, energia elétrica, água, né? Dispêndios do COI. Eles ficam empatados por mais ou menos, vamos supor que o pagamento, né, da granja ou venda dos animais é a cada 45 dias, ou a cada 40 dias. Então, esse é o período para calcular o COI. Já é bem menor que o eucalipto. Vamos dar um outro exemplo extremo, vaca de leite. Os custos de produção de leite, geralmente, e aí nós vamos entrar que cada um tem uma razão para justificar isso, mas de modo geral, os especialistas não calculam o custo de oportunidade em cima do COI. Por que eles não calculam o custo de oportunidade em cima do COI? Porque admite-se que você gasta com a vaca, mas ela te dá leite todo dia, às vezes 2 vezes ao dia. Então, o que acontece? Você investe na atividade, mas a atividade te dá um retorno diário, que poderia ser comparado também às poedeiras, né? As aves poedeiras dão retorno do gasto com medicamento, água, mão de obra, energia elétrica, pagamento de trabalhadores, todo dia, porque ela está te retornando ovos todo dia. Então, o custo de oportunidade do COI, ele quase se resume a zero, né? Então, ele passa a ser em termos de horas, né? Então, fica muito desprezível e muitos não calculam, e com razão, né? Pecuária de leite. Então, estou recebendo o leite da vaca todo dia. Então, significa que a atividade está me retornando todo dia. Então, ela empata por um período de tempo muito pequeno o custo de oportunidade daquele valor, daquele dinheiro que ele pega de você. É como alguém emprestar R$ 50 agora pela manhã e te devolve na hora do almoço. Você vai cobrar 3 horas de custo de oportunidade? Você pode cobrar. Mas começa a ficar extremamente desprezível o valor e aí a gente acaba não usando, porque na prática faz muito pouca diferença. Então, para isso, essa questão 10, ela é importante por causa dessa questão, né? Na verdade, desculpa, essa aqui, né? A questão 10 em relação ao custo de oportunidade em cima do capital circulante. Como se calcula? Geralmente, por uma questão de aproximação, mais para sistemas manuais, o custo de oportunidade do COI é o COI total do período dividido por 2 vezes a taxa de juros do período. O 10, para finalizar, como calcular a remuneração do capital referente a máquinas, equipamentos e benfeitorias. Remuneração do capital referente. Toda vez que eu falo remuneração de capital, é custo de oportunidade, tá? Então, cuidado, remuneração em cima do capital, juros em cima do capital, custo de oportunidade em cima do capital. Tudo é custo de oportunidade. Custo de oportunidade em cima do capital, valor inicial mais valor final, dividido por 2 vezes a taxa de juros do período que você está contabilizando ou usando. Correto?